Nesse vídeo falaremos sobre grupos funcionais oxigenados, em específico o éster. O éster tem essa carinha aqui, é um carbono que realiza uma dupla ligação com o oxigênio e esse mesmo carbono está ligado a outro oxigênio que nos permite montar uma outra cadeia. Lembrando que o oxigênio ele faz duas ligações, então nós podemos ter duas cadeias carbônicas a partir do éster. Como que se dá a nomenclatura dos ésteres? Observem esse exemplo. Note que aqui nós temos o éster, COO. Nós podemos encontrar na literatura o éster simplificado por um carbono seguido de oxigênio e oxigênio, COO. Então, observem que eu tenho antes e depois da abreviação do éster, cadeias carbônicas. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, contando com o carbono do éster. E aqui também nós temos, à direita, uma outra cadeia carbônica. Como que nós nomeamos esse composto? Nós temos que considerar aquilo que está antes dos oxigênios e aquilo que está depois dos oxigênios. Observem que à nossa esquerda nós temos 2 carbonos. Então, nós temos que utilizar o prefixo -et. Observe que se nós abrirmos essa estrutura, nós veremos que ela realiza apenas ligações simples. Então, nós começamos com etan, certo? Et de 2 carbonos, an de ligações simples. E, segundo a IUPAC, a terminação ato de alguma coisa faz menção direta ao grupo funcional éster. Então, nesse caso, nós começamos etanoato de. Depois do de, nós temos que nomear a outra sequência de carbono que está após o último oxigênio. Nesse caso, é esse carbono que está à nossa direita. Observe que nós temos 2 carbonos, então nós também temos que utilizar o termo -et. Então, nesse caso, depois do -et, nós utilizamos o termo -ila para fechar o nome. Então, o nome desse composto é etanoato de etila. Nós também podemos encontrar esse mesmo composto com o nome acetato de etila, que é o nome mais usual e comum nos laboratórios. Vamos para um segundo exemplo. Então, observem que aqui nós temos o grupo funcional éster, e agora nós temos que identificar quantos carbonos nós temos antes e depois dos oxigênios. Então, nós temos um carbono antes dos oxigênios e nós temos 4 carbonos depois do último oxigênio. Então, como que fica o nome desse composto? Como nós temos um único carbono antes dos oxigênios, nós utilizamos o prefixo -met. Como ele está sozinho, então nós utilizamos o termo -an, porque ele não está realizando uma outra ligação com outro carbono. Então, nós podemos utilizar o termo -an. Então, metanoato de, ressaltando, o ato de, esse termo, essa expressão, ela é característica do éster. Então, após eu nomear o carbono que está antes do COO, eu tenho que utilizar o termo ato de. Ok? Então, como eu tenho um único carbono antes dos 2 oxigênios, eu começo com metan, daí dando sequência no ato de, nós temos 4 carbonos após o último oxigênio. Então, nós utilizamos o prefixo -but e nós terminamos com -ila. Então, o nome desse composto é metanoato de butila. Vale ressaltar que o leitor, se ele tem um conhecimento prévio sobre a nomenclatura, a partir desse nome já fica claro para ele qual que é a quantidade de carbono antes e qual que é a quantidade dos carbonos depois do último oxigênio, ok? Nós também encontramos
em algumas literaturas e até mesmo no laboratório os nomes usuais, que nesse caso seria o formiato de butila, ok? Bons estudos!